Beleza, então, pessoal. Estamos gravando. Essa é a nossa aula de botânica. A gente vai falar hoje sobre as briófitas, as pteridófitas e as formas de organizar o conhecimento, né? Porque acaba que, tanto na biologia quanto nas outras matérias também, a gente aprende muita coisa, né? É muita informação, assim. E acaba, às vezes, sendo difícil de organizar mesmo, né, o pensamento, tudo que a gente vai vendo. Então vou compartilhar aqui, ó, nossa apresentação de hoje. Então, primeira coisa, gente, quem quiser em qualquer momento falar qualquer coisa, pode ficar à vontade, tá? Vou só pegar o telefone aqui para acompanhar o chat enquanto eu vou apresentando. Que aí eu consigo acompanhar vocês. Bom, a gente vai começar vendo, então, a gente já teve aquela aula gravada, né, que o Henrique gravou pra gente, que estava falando um pouco dos grupos das plantas, né? E aí, a gente vai ver agora, assim, um pouco mais aprofundado alguns daqueles grupos e entender também como é que a gente organiza, né, o nosso raciocínio, as coisas que a gente vai aprendendo, certo? Então, bom, para que a gente precisa, né, de organizar as coisas? Porque, por exemplo, no caso das plantas, né, a gente vê, tem um monte de planta diferente, né? Tem planta que é alta, tem planta que é baixa, que vive em lugar com sol, com sombra, que tem folha grande, folha pequena, e acaba que o ser humano ele precisa de buscar conhecimento, né? Buscar dar nome para essas coisas, essas plantas, esses seres todos, né? Para todas as partes do conhecimento. Então, é nesse sentido que a gente vai ver aqui um pouquinho de como organizar o conhecimento. Bom, para começar, vocês sabem, vocês já tiveram aquela aula que fala sobre os reinos, os filos, as classes? Já chegaram a ter aula sobre isso? Bom, então, o ser humano, ele organiza, né, a vida que ele conhece. Giane, o tema dessa aula é sobre a organização do conhecimento e como que a gente vai... assim, a gente vai ver um pouco das plantas, né, das briófitas, das pteridófitas, e a gente vai aprender como é que organiza direitinho o nosso pensamento. Tá? Então, olha só, a gente vai começar vendo a taxonomia, né, como é que o ser humano organiza o conhecimento dele de biologia, e como que essa classificação ajuda a gente a entender, né, como é que funcionam as coisas. Boa noite, Geice. Seja bem-vinda. E a gente vai aprender também alguns caminhos, né, para poder organizar esse pensamento, que a gente chama de mapas mentais. Aí é o caso de tabelas e cladograma. Alguém já fez um cladograma? Já viu como é que é? Beleza, Jean. Então, hoje você vai aprender. Hoje você vai ver. Bom, primeiro, numa tabela todo mundo já fez, né? A tabela é aquela que tem as colunas. Ó, aqui a gente tem um exemplo de uma tabela. Aliás, até recomendo que vocês peguem um lápis, uma caneta, para poder ir anotando ao longo da aula, para ir preenchendo nessa tabela. Que ela vai ajudar a gente a entender depois, para poder revisar. Vocês vão ver que vai ser muito melhor de estudar por ela. Bom, então a gente tem a tabela. E o que a gente faz com a tabela? A gente seleciona o que a gente quer estudar. Por exemplo, aqui, ó, a gente selecionou as embriófitas, né? Vocês viram lá na aula gravada, que são as plantas, né, que têm embriões.
os tipos delas, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E aí aqui a gente seleciona o que a gente quer saber de cada uma delas. Então eu fiz aqui uma lista, vocês podem até colocar mais coisas se quiserem, mas fazendo ela desse jeito assim já tá legal. Tá, então eu coloquei aqui o que seria legal a gente saber no final dessa aula, né? Então seria o quê? Seria um exemplo, né, de cada grupo de plantas, o que significa o nome delas, para a gente poder entender melhor, né, como que ela se situa nessa posição da taxonomia. Taxonomia é como que a gente dá nome, como que a gente organiza, né, os seres vivos. Ver qual que é a fase dominante, se é aquela fase do gametófito ou do esporófito, né? Como que é o sistema de condução, se é célula a célula, ou se tem tecido de condução, né, os vasos condutores. A gente vai ver qual que é o ambiente natural, né, dela, onde que ela aparece, como é que ela aparece na natureza mesmo. A função dela, né, porque todo ser, ele tem uma função naquele ambiente que ele se encontra. Seja as plantas, seja os animais, as bactérias, nós seres humanos, mas também somos animais, né, lembrando disso. Então, a gente vai tentar entender qual que é o papel de cada uma delas, assim, pelo menos um pouco, né, porque tudo é muita coisa, né, mas pelo menos um pouco para a gente entender, saber olhar para um ambiente e entender o que está acontecendo ali, certo? Bom, a gente vai ver como é que é a locomoção dos gametas, né? Acho que é interessante também anotar isso. E alguns nomes de estruturas, né, para a gente poder associar. Tem alguns nomes que são bem específicos, né? É interessante a gente ter eles guardados, anotados ali. E curiosidades também. Então, eu queria que vocês, se puderem anotar essa tabela, para ir preenchendo ao longo da aula, seria bem legal. Tá? Bom, então a gente pode começar falando aqui dos 5 reinos, né, que a gente conhece. Vocês já viram essa imagem? Conhecem alguma coisa sobre isso? Os reinos? Ninguém conhece isso? Bom, os seres vivos, gente, eles são divididos em reinos. Né? A gente tem o reino ali, ó, do reino Monera, que são as bactérias, principalmente as bactérias. Tem o reino dos protistas, que já são os protozoários, né? São aqueles que causam doenças na gente, geralmente. Eles são pequenininhos, tá? Esses aí a gente nem enxerga eles, não. São muito pequenos. A gente tem o reino fungi, que são os fungos, né? Aqueles cogumelos que a gente vê de vez em quando. O mofo do pão, quando o pão começa a mofar, é por causa dos fungos que estão ali. O reino animalia, que é onde estão todos os animais. Nós, inclusive, estamos aqui nesse reino, animalia. E o reino plantae, que a gente pronuncia desse jeito assim, não é plantae. A gente pronuncia plantae. Bem-vinda, Ana. Boa noite. A gente está vendo aqui sobre os reinos, que a gente organiza os seres vivos. E aí, bom, esses são os tipos de seres vivos que a gente conhece, né? E a gente vai falar aqui sobre as plantas, né? No reino plantae, esse aqui. Bom, como é que é feito isso, né? Estou aqui falando de reino, né? O que é um reino? Gente, é um jeito que o ser humano arrumou de tentar organizar os seres, porque é bicho de todo tipo, é planta de todo tipo, bicho grande, bicho pequeno, tem células ali que o pessoal vai descobrindo.
Então, é um jeito que o ser humano arrumou de tentar organizar, certo? Então, assim, a gente primeiro divide nos reinos, esses que a gente viu ali atrás. Aí depois tem os filos, que é isso que a gente está estudando, de embriófita, pteridófita, briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, são os filos. Aí tem as classes, as ordens, as famílias, os gêneros e as espécies. Quer dizer, só vai afunilando mais. Então, o reino, por exemplo, o reino das plantas, ele pega todas as plantas que a gente conhece. Agora, o filo, já não tanto, só pega um pedaço de plantas, enquanto o outro filo pega outro pedaço de plantas, o outro pega outro. E a gente vai seguindo nesse jeito, nesse caminho, até chegar nas espécies, que são as mais específicas, né? Por isso que a gente fala alguma coisa específica, é por causa disso, é porque é da espécie, é o mais selecionado ali, é a peneira mais fina, né? Se a gente for parar para pensar em termos de classificação, né? De qual termo que abrange mais seres. E, bom, e aí, como que a gente faz para lembrar, né, dessa ordem, que é uma ordem difícil, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. A gente vai pelas iniciais, né? Re, do reino, Fi, do filo, C, da classe, O, da ordem, FA, da família, G, do gênero, e espécie E. Então, a gente tem aqui, ó, reficofage. É uma coisinha boa da gente lembrar, assim, reficofage, que é a ordem com que a gente vai afunilando, né, a nossa peneira de taxonômica. Bom, beleza. E aí a gente vai estudar, gente, principalmente, como é que esses seres, né, as plantas, elas se dão no ambiente, né? Como é que é essa função delas no ambiente. E aí a gente vai ver que, na verdade, elas trabalham em coletivo, sabe? As plantas trabalham todas juntas, nenhuma sozinha, não. E, bom, nisso elas se ajudam, né, a crescer e a permanecer em um determinado ambiente. Então, o que acontece? Se a gente pegar um lugar que não tem nada ali, num deserto da vida, a gente vai vendo os primeiros seres que vão nascendo ali, isso é a sucessão primária, né? Quem vocês acham que vai chegar primeiro ali, daqueles grupos que a gente viu? Então, a gente vai ver que quem vai chegar primeiro são as briófitas, que são as plantas menores, menos exigentes, né, que elas vão chegar ali na Terra. Bom, aí depois depois que essas plantas já chegaram, já abriram caminho ali, aí vão chegar outras plantas, né, maiores. Essas plantas maiores, elas já têm outra função no sistema. Então, a gente vai ver isso, como é que é, né, esse desenvolvimento do ambiente. Bom, vocês já viram um bichinho desse aí? Eu não posso dizer bichinho, mas vocês já viram isso? Esses líquens que a gente chama? A Aninha falou que sim. A Ana Luísa também. SL, isso aí. Isso. Ó, a Aninha já falou aqui, ó, dá no tronco da árvore. A Luan também já viu. Rita também. É isso aí, gente, exatamente. Ela dá não só no tronco da árvore, ela dá no tronco da árvore, e ela dá na pedra também, tá? E aí a gente vai ver por que esse bicho, esse ser, né, o líquen, ele dá em pedra, por exemplo. O que acontece, gente? Ele está em algum lugar que ele consegue se alimentar daquilo, né? Então, ele vai se alimentar da pedra.
Mas é meio estranho, né, a ideia de um organismo ali se alimentando da pedra, né? Pra gente é um pouco estranho, assim, porque a gente não come pedra, né? Mas eles comem. E aí que tá. São eles que começam esse processo de abrir o caminho para que todo um sistema possa chegar ali. Então a gente vai ver que aqui a gente pode ver, ó, por exemplo, tem as rochas, né, onde não tem planta, não tem bicho, não tem nada. Aí chegam os líquens, né, que vão se alimentar das rochas. Depois a gente vai ter os musgos, que já vão se alimentando da terra em si. Porque o líquen ele não dá tanto na terra. Dá na terra também, mas ele dá mais na rocha e nas árvores. Aí a gente vai vendo que elas vão crescendo, né? As plantas vão crescendo. Então, olha só, já vai tendo os musgos, as ervas maiores, os arbustos, até chegar nas árvores grandes mesmo. Então, o que são os líquens? Eles são, gente, associações harmônicas entre fungos e bactérias. As bactérias também podem ser algas. Associações harmônicas, vocês já viram o que é, né? Vocês estão lembrados da ecologia? Então, associações harmônicas são aquelas associações que é o quê? São dois organismos que se associam, né? Eles se juntam para poder fazer essa associação, que no caso a gente chama de líquens. E, bom, eles são pioneiros, né? São os primeiros que chegam ali. E eles são também bioindicadores. O que é que isso significa? Que sempre que a gente vê um líquen em algum lugar, a gente vai saber que aquele lugar ele é pouco poluído, ele tem pouca poluição. Porque os líquens, gente, eles são muito sensíveis à poluição. Se tiver fumaça, assim, eles morrem mesmo. São muito sensíveis. Então, você pode saber, se tem líquen, é porque o ar ali já está melhor do que no lugar que não tem os líquens. Porque tem pouca poluição. Bom, agora o reino das plantas, né? Eu coloquei aqui as imagens das plantas que a gente estudou naquela aula com o Henrique, só que eu troquei os nomes, tá vendo? Os nomes aqui estão trocados. Então eu queria saber de vocês, gente, se vocês lembram quais plantas são essas aqui, ó. Qual grupo que pertence a essa primeira foto aqui, ó, dos musgos? Alguém sabe qual é o grupo dos musgos? Ih, acho que vocês não assistiram a aula do Henrique, não, hein? Então, os musgos, eles são as briófitas, né? O que são essas briófitas? São as plantas que parecem uma esponja, né? São os musgos. De onde que vem esse nome? Você pega o bombril da sua casa, tem bombril, né? O bombril é uma esponja de aço. Então, é só pensar nisso. Esse bril significa esponja, tá? Além disso, a gente tem as samambaias, que são as pteridófitas. As pteridófitas, elas são já as plantas... São as plantas que já são consideradas plantas aladas, né? Por que aladas? Porque, gente, vocês já perceberam que tem samambaia que nasce até em prédio, assim? Você está olhando numa parede
a planta está nascendo na parede? Por causa disso. Como é que ela chegou lá? Né? Por isso que vem essa ideia de pteris. Pteris significa asa. Né? Bom, a gente tem também as gimnospermas, que são as plantas que têm sementes, mas que não têm frutos, que é o caso das cicas. Essa aí que está na foto é uma cica, vocês já devem ter visto ela por aí, o pessoal usa muito para fazer paisagismo. É o caso dos pinheiros, das coníferas araucárias, eucalipto não, é a pinha, o pinhão, araucária, são todas gimnospermas. E temos as angiospermas. Só voltando nas gimnospermas, por que ela tem esse nome? É porque ela tem a semente nua. Né? Gimno significa nua, e esperma significa semente. Tá? Ela tem a semente nua. Quer dizer, ela tem semente, mas ela não tem fruto. Já as angiospermas são as plantas que, espermas, tem semente. Mas anjo é porque está protegido. Vocês podem lembrar do anjo da guarda. Né? O anjo da guarda, ele está lá guardando a gente, né? Protegendo a gente. Então é isso. Ela é uma planta que tem um anjo protegendo as sementes ali, né? O anjo é a bolsa que protege, é a fruta mesmo. Aí eu trouxe aqui um texto que eu achei na internet, achei interessante, para a gente buscar ter uma visão diferente das plantas. É um trecho de um livro que ele diz assim: mas me diga, o que a senhorita admira nos musgos? A dignidade, Alma respondeu sem hesitar. E também o silêncio e a inteligência. Gosto do fato de que, como área de estudo, eles são novos. Não são como outras plantas maiores e mais relevantes, todas elas já analisadas e remegidas por horas botânicos. Suponho que também lhes admire a modéstia. Os musgos escondem sua beleza com uma descrição elegante. Em comparação com os musgos, tudo o mais no mundo da botânica parece direto e já óbvio demais. Mas estou adorando ouvir alguém defender a inteligência dos musgos. Soa como se a senhorita estivesse escrevendo uma carta de referência a favor deles. Alguém precisa defendê-los, Sr. Pike. Eles têm sido muito subestimados e têm um caráter muito nobre. Na verdade, acho o mundo em miniatura uma dádiva, cuja grandiosidade fica disfarçada, e, portanto, é uma honra estudá-lo. Elizabeth Gilbert, a assinatura de todas as coisas. Então, qual que é a ideia com esse texto, gente, e essa imagem no fundo? É que a gente busque olhar para as plantas com um olhar diferente, de tentar entendê-las. Não como uma planta que está lá, qualquer. Não, a planta que tem um papel, que ela traz um ensinamento para a gente. Então, por exemplo, eu olhando para essa imagem, o que eu vejo? Essa imagem aqui no fundo, ó. Essa imagem aqui são briófitas, né? São os musgos. Ó, vocês podem ver que eles estão tampando as pedras. Então, o que isso significa para mim, né? A minha leitura? É que elas estão ali fazendo a proteção. Elas estão protegendo aquele caminho, mas elas também não se mostram demais. Elas ficam no mesmo relevo ali, no mesmo formato da pedra, no mesmo formato do galho que elas estão. Então, elas não se sobressaem muito, mas elas estão fazendo uma proteção ali. E essa proteção é o mais... Não sei se eu posso dizer o mais, mas é uma coisa muito interessante das briófitas, que a gente vai ver. Gente, as briófitas, elas fazem todo um ambiente ali embaixo delas. Tá? Elas seguram a água que cai da chuva, elas seguram ali. E aí, com essa água ali, o que elas fazem? Elas são abrigo de muitos seres. Como é o caso, eu trouxe aqui, ó, dos fungos. Olha só, esses aqui são cogumelos. E os cogumelos, eles estão nascendo no meio das briófitas, né? No meio dos musgos. Então, o que isso significa? Significa que ela está ali favorecendo
né, a vida desses cogumelos. Ela está ajudando ali a vida, está protegendo. E dessa mesma forma que ela ajuda os seres menores, elas ajudam a gente também. Alguém já viu essa planta grande aqui, ó? Essa que está aqui, na imagem maior? A Ana Luísa falou que já viu. Você sabe o nome dela? Você chama ela de alguma forma, Ana Luísa? Ou não conhece? Franciele também já viu. Pois é, gente, mas essa planta é uma planta muito comum, né? A gente vê ela em vários cantos, assim, em calçada mesmo, no canto da parede. Ela aparece ali. E essa planta, gente, o nome dela é brilhantina. Brilhantina. O que acontece? Ela é uma planta, gente, vocês podem até pesquisar na internet se quiser. Ela é medicinal. Ela é comprovadamente boa contra o câncer. Então, o que acontece? Se a pessoa tem um câncer, ela pode chegar e tomar um chá, um suco dessa planta. Ela pode, se for um câncer na pele, né, mais externo, pode fazer o chá, colocar numa compressa, que é uma compressa, um pano, um algodão, alguma coisa assim, uma argila também. Pode colocar no lugar que tiver ali e ela ajuda, ela é medicinal. E tá aí, né? Ninguém dá nada para ela, tá em todo canto, mas ela tá ali, mostrando a importância dela, né? Bom, beleza. E aí, quem são essas plantas? Como é que elas são, né? A gente viu ali na aula com o Henrique, eu espero que vocês tenham visto, que as briófitas, elas têm duas partes, né? Elas têm essa parte verdinha, né? Aqui, ó, verdinha, que é a parte do gametófito, e a parte de cima, que é esses chapeuzinhos aqui, ó, parece um chapeuzinho de duende, e são os esporófitos. Mas o que significa esses nomes, gente? Significa o quê? Tudo que a gente vê que tem esse fito no nome, significa que é uma parte de uma planta. E esporo é porque está relacionado com esporo. Então, o que significa? O esporófito é uma parte da planta que produz esporos. Enquanto que o gametófito é uma parte da planta que produz gametas, certo? E, bom, aí, cada uma dessas partes, ela tem os órgãos dela, né? Tem as partes dela. Então, por exemplo, o gametófito, que é a parte que produz o gameta, ela tem, ela não tem folha. A gente não chama de folha, a gente chama de filóide. É um projeto de folha. Mais para frente a gente vai entender por que não é uma folha de fato. A gente vai ver que as folhas mesmo, elas são complexas. Já essa é muito simples. Ela é um filóide. Da mesma forma, a gente tem o cauloide, que também não é um caule, ela é um outro órgão que tem a mesma função do caule, mas não é tão complexo quanto o caule. E ela tem o rizoide, que é como se fosse uma raiz, mas não é tão complexa quanto uma raiz. Ela é mais simples. Mais para frente a gente vai entender o que significam essas diferenças, tá? Mas, por enquanto, o que é importante a gente saber sobre isso, essa diferença desses nomes? É que esses órgãos aqui, eles não são o que a gente chama de órgãos verdadeiros. Né? Eles não são os órgãos totalmente desenvolvidos. Então, a gente fala que as briófitas, elas não têm órgãos verdadeiros, que são as folhas, o caule, a raiz, né? As briófitas não têm isso. Bom, e tem o esporófito,
que é a parte que produz o esporo, que é o quê? Ela tem essa haste, né? Uma haste, um pendãozinho, que tem uma cápsula. Essa cápsula é uma bolsa de esporos. E os esporos são o quê, gente? Os esporos, eles são células protegidas, tá? Protegidas contra o ressecamento, por exemplo, né? Porque as plantas, todos os seres, eles precisam de água para viver. E quando tem uma seca muito grande, elas precisam resistir a essa seca. Então, o que elas fazem? Elas colocam células de reprodução, né, que conseguem, como se fossem sementes, tá? A gente vai ver que sementes são mais complexas, mais para frente a gente vai ver isso, mas eles são células de reprodução, de multiplicação, que são resistentes a ressecamento. Então, é com eles que a planta vai nascer de novo. Né? Ela está ali, ó, tá o filóide, é a parte do gametófito, e ela vai nascer o esporófito. Como que vai nascer o esporófito? Aqui, ó, a gente consegue ver. Bom, a gente chama elas, as briófitas, de criptógamas porque elas têm os gametas escondidos. Os gametas, eles são as células de reprodução que vão se fundir. Tá? Tem um gameta masculino, que a gente chama de anterosóide, e tem um gameta feminino, que a gente chama de osfera. Bom, o anterosóide, ele vai através da água, vai chegar na osfera e fecundá-la. Aí, chegando lá na osfera, vai acontecer a fecundação e vai formar o esporófito. Formado esse esporófito, o esporófito solta os esporos, aqui, ó, os esporos caindo, e aí, na presença da água, desenvolve o gametófito de novo, a parte verde. E aí, o que é interessante a gente saber daqui? Saber que os anterosóides, eles precisam da água para poder chegar na osfera. Então, é um tipo de planta que precisa da água. Eles dependem da água para poder se multiplicar. E é interessante também a gente saber que a parte que a gente mais enxerga das plantas, quando a gente olha assim para os musgos, são o quê? São a parte verdinha. Né? E a parte verdinha é qual? É o gametófito. Então, isso é uma coisa que a gente já pode botar ali na tabela. Né? O gametófito é a parte dominante. O que é isso, dominante? É a parte que a gente mais vê. Bom, aí tem tudo aquilo que eu estava falando, né? Que elas ajudam no controle da umidade. E outra coisa interessante é que elas ajudam a conter erosões. Então, o que acontece, por exemplo? Está chovendo, a chuva vai caindo, vai caindo, vai caindo, e as gotinhas de água vão carregando a terra junto com elas. E aí, o que acontece? Acaba que dá erosão. Né? Erosão é aquilo que faz, por exemplo, um barranco cair. Né? Quando chove, o barranco cai, por quê? Porque tem erosão. E por que eles caem? Porque não tem planta. Né? Porque se tiver planta, ela segura o barranco. E aí ele não cai. Por isso que é importante a gente plantar nos barrancos. E aí as briófitas fazem isso. Elas têm as raízes que funcionam como uma rede. Aí segura a terra para ela não ir fugir junto com a água. Bom, e as pteridófitas? Vocês lembram alguma coisa delas? O que vocês lembram da aula ali do Henrique? Isso. Ó, a Franciele já está falando ali, ó. São vasculares e sem sementes. Isso. Mas o que você lembra? Outras pessoas lembram.
Você olhando para ela, assim, o que você pensa? Tem vasos condutores de seiva. Olha, quando eu olho para elas, eu vou te falar o que eu vejo. Eu vejo vários caminhos. Tá aqui, ó. Um caminho na folha, outro na outra folha, outro na outra folha. Aqui, ó. Cada folha é um caminho. E desse caminho saem outros caminhos. Então, o que acontece? As samambaias, as pteridófitas de uma forma geral, elas são plantas responsáveis por abrir os caminhos e por guardar os caminhos também. Então, é isso que elas fazem no sistema, no ecossistema. Elas abrem os caminhos para que as outras plantas possam chegar, certo? Como que elas fazem isso? Daqui a pouco a gente vai ver. Bom, para começar, para que elas servem, né, para a gente aqui? Elas servem de alimentação, né? Não sei se vocês já viram, mas tem gente que come o broto de samambaia, né? Esse brotinho redondinho, bonitinho aqui, ó. Isso aqui, para quem não conhece, é uma espiral. Essa espiral, ela é um padrão que a gente encontra na natureza, até na concha do caramujo, por exemplo. É uma sequência que está em várias partes da natureza. Bom, elas abrem os caminhos, como eu disse, né? Então, o que significa isso? Significa que quando ela está, por exemplo, na terra ali, ela chega numa terra dura, difícil, né? E é o caso ali, por exemplo, ó, daquele prédio que tem uma samambaia, né? Pô, que planta que vai nascer naquele prédio? Nasce uma samambaia, né? E aí, o que acontece? Essa samambaia, ela vai crescendo, olha só, tem uma imagem aqui, ó. A raiz dela, o caule dela, está aqui embaixo, ó. Isso aqui que a gente vê, a parte verde, é só a folha dela. O caule dela fica debaixo da terra. E as raízes ainda saem de baixo ainda. Então, o que acontece? Conforme ela vai crescendo, o caule vai crescendo. E conforme o caule vai crescendo, o que acontece? Ela vai abrindo caminho, né? Igual uma batata. Então, uma batata na terra, ela vai crescendo e a terra em volta vai rachando, né? Então, ela faz isso, ela abre o caminho dentro da terra mesmo, né? Ajuda a abrir o caminho da terra. E aí, esse caminho estando aberto, as outras plantas que têm já raízes diferentes, elas podem chegar e se enraizar com mais facilidade. Então, por isso que eu digo que elas abrem o caminho, tá? Bom, elas fazem esse microclima, se a gente olhar aqui, ó, essa imagem de baixo, elas têm uma altura um pouquinho maior já, né? Chega aqui na altura do peito, assim, da cabeça, até maior. Tem o caso da samambaia-açu que chega até 4 metros de altura. Então, elas já vão conquistando um pouquinho mais o ar, né? Vão saindo da terra e indo para o ar. E elas são também bioindicadoras, gente, da qualidade do ar, tá? Porque elas regulam a umidade ali. Bom, então outra coisa importante da gente anotar aqui delas, ó. Elas têm o caule subterrâneo. E elas já têm, ó, a raiz, o caule e a folha. Então elas já têm órgãos verdadeiros, né? Mais para frente a gente vai ver a estrutura desses órgãos verdadeiros. A gente já sabe que elas têm, ó, raiz, caule e folha. Elas têm os soros, né? Os soros, a gente viu ali na aula com o Henrique, que são as bolsas, né, de esporos. São essas pequenas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas, cada uma dessas bolinhas é um soro. E aí, cada soro tem vários esporângios. Anjo, a gente já viu, o anjo é o que protege, né? Então, ele está protegendo o esporo. Esse esporo é legal a gente anotar, ó. Ele é 2N. 2N é a ploidia dele. Significa que ele
que ele foi fruto de 2 gametas, porque cada gameta é haploide, tem um N. Então, N mais N, 2N. Bom, o que acontece? Como é que ela nasce? Bom, tem o esporo, aqui, ó, vamos pegar já da planta adulta ali, para a gente enxergar direito, ó. A planta adulta é o esporófito, porque ela produz o esporo, certo? Tá aqui, ó, o esporo dentro dos esporângios. O que acontece? O esporângio vai se abrir e ele solta os esporos. Os esporos chegando na Terra, eles vão fazer o quê? Vão começar a desenvolver. Aí isso vai dar o gametófito. O gametófito é a parte da planta que vai dar origem aos gametas, né? Aquelas células reprodutivas que se fundem. Então, o que acontece? Esse gametófito, ele tem um formato assim de coração, ó. E aí, nesse formato, que a gente chama de protalo, ele já tem os rizóides, é o comecinho das raízes, os rizóides que a gente chama. E, bom, e aí ele tem o arquegônio, com a osfera, que é o órgão reprodutivo feminino. É como se fosse nas mulheres o óvulo, o óvulo que vai ser fecundado é a osfera. E o arquegônio é como se fosse o útero, é onde fica ali no meio o recipiente. O ovário, na verdade. Né? Bom, e aí tem os anterídeos, que são as estruturas que vão conter os anterozoides, né? São os gametas masculinos. Então, os anterozoides chegam através da água também, tá? Eles também são flagelados. Flagelados significa que eles nadam. Então, eles também vão nadar, vão chegar e fertilizar, polinizar. Desculpa, polinizar não, fertilizar a osfera. Então, vai dar o zigoto, e dali nasce o esporófito, que é essa planta já adulta novamente. Certo? E aí, gente, a gente tem uma questão que é o xaxim. Não sei se vocês conhecem, vocês já viram esse vaso assim de xaxim, ó. Ele é feito de uma planta dessa, de uma samambaia aqui, ó, que é o xaxim, que ela está em extinção. E aí, como ela está em extinção, gente, esse xaxim, ele parou de ser vendido, não pode mais. Nunca viu o que, Aninha? O xaxim, esse vaso? Pois é, hoje em dia, antigamente, ele era muito usado, muito usado. Ele até, só que o que acontece? Ele começa a despedaçar em um certo momento. Por que o pessoal faz vaso disso? Porque plantas como orquídea, por exemplo, elas precisam de um ambiente bem drenado. E aí esse vaso, ele é bom para orquídea, por exemplo. Só que é isso, de tanto pessoal fazer esses vasos, acabou que o xaxim entrou em extinção. E aí, hoje em dia, o pessoal usa o quê como alternativa? O vaso de fibra de coco. Tá vendo? Ó, ele é diferente daquele, ele é feito com a fibra de coco. Ó, a fibra tá aqui, ó, fazendo em volta. Então, isso aqui só para a gente ter uma noção, assim, né, do que está acontecendo com elas hoje em dia. Bom, beleza. Aí, gente, agora isso que era o que a gente tinha de conteúdo mesmo por hoje. Agora é a parte do cladograma. Vocês sabem o que é um cladograma? Nunca viram? Como é que é a relação de vocês aí? O cladograma, gente, ele é um jeito da gente organizar esses conhecimentos em forma de uma linha do tempo. Então, como a nossa aula hoje é principalmente sobre isso, sobre organizar o conhecimento, a gente vai ver aqui um jeito de organizar ele. Então, como é que a gente faz? Queria pedir para todo mundo que puder pegar e fazer um desenho assim no caderno, tá? Para poder ter aí, saber como é que faz. Como é que é? Primeiro faz essa linha aqui, ó, que é a minha linha principal, e aí depois faz as outras saindo. Porque o que acontece? Ó, eu nem coloquei os nomes aqui, que era para a gente fazer junto. Vou fazer aqui, ó. Aqui a gente vai colocando os grupos. Então, ó, aqui a gente tem um ancestral comum,
que no caso é uma alga verde. Acho que tem até um pronto, gente. Peraí. Acho que tem um pronto. Não tem, não? Bom, mas eu pego ele aqui. Olha só, gente. Bom, então o cladograma ele é uma linha evolutiva para a gente ver como que foi sendo o desenvolvimento ao longo do tempo, né, da evolução. Então a gente tem aqui, por exemplo, olha só, é uma alga verde ancestral, tá? Que é quem deu origem na evolução àqueles grupos. E aí aqui a gente vai colocando nessa linha os vários grupos diferentes. Então, por exemplo, ó, aqui a gente coloca as briófitas, aqui a gente coloca as pteridófitas, aqui as gimnospermas e aqui as angiospermas. E nesse meio do caminho, a gente vai colocando o que que muda de uma para outra. Então, por exemplo, olha só, aqui tinha a alga verde, tudo que a alga verde tinha ali do ser dela. E aí, o que que muda dela para as plantas? Porque ela não é uma planta. A alga verde é uma alga, né? Então, o que que muda dela para as plantas? Aí vocês já podem ir colocando aí no caderno de vocês, tá? É bom, gente, eu estou falando isso porque é bom ter anotado mesmo, para poder, na hora de estudar, é muito mais fácil de estudar por isso, desse jeito, tá? Por isso que eu estou falando tanto de anotar. O que que acontece? A gente tem um embrião multicelular, né? Por isso que a gente chama de embriófitas, tá? Todas são plantas. A gente tem os arquegônios e os anterídeos, que vocês devem lembrar, ou não, não sei, mas é importante lembrar o que que são, né? Que são dentro dos gametófitos, né? Aquelas partes das plantas que produzem os gametas, né? Que no caso aqui das briófitas é essa parte verde. São as partes que vão que vão produzir os gametas. Os arquegônios produzem os gametas femininos e os anterídeos produzem os gametas masculinos. Então, beleza, isso aqui é uma característica de todas as plantas daqui para frente. Aí a gente pode colocar outra aqui, se for o caso. Mas como o tempo está um pouquinho corrido, já estamos atrasados com o tempo aqui, vamos dar seguimento. Aí, beleza, das briófitas para as pteridófitas, qual que é a diferença? O que que muda? Né? Muda que, ó, elas já são com vasos condutores, né, que é aquilo que a Franciele tinha falado. Ele já tem vasos condutores, já tem folhas, já tem caule, que são os órgãos verdadeiros que a gente estava falando. E elas têm um esporófito dominante. O que que significa isso? Nas briófitas, a parte que estava dominante, que tinha mais, era do gametófito, nessa parte verdinha. E já na pteridófita, não. Lembra, nas pteridófitas, a parte dominante é essa que produz o esporo. Então, é o esporófito. Então, já tem essa diferença. Assim como de todas aqui para frente, tá? Tudo que tiver aqui, nesse pedaço aqui, tá dentro de todas essas plantas daqui para frente, tá? Daqui para frente tem isso, certo? Bom, e aí tem as gimnospermas, né? O que acontece? A partir delas, a gente já começa a ter as sementes e o crescimento lateral. O crescimento lateral é o que, gente? É a casca. Né? Elas têm a casca grossa. Então, a gente já começa a ter esse crescimento lateral também, nas gimnospermas e nas angiospermas, que são as plantas com sementes, né? E nas angiospermas a gente tem as flores e os frutos. Bom, na próxima aula a gente vai
continuar estudando sobre as gimnospermas e as angiospermas, tá? E eu queria agora deixar para vocês uma lição de casa, gente. E é fazer um mapa mental organizando isso. Esse mapa mental pode ser qualquer um. Pode ser tabela, pode ser cladograma, ou pode ser nenhum dos dois, pode ser um que você inventar. Tá? Não importa qual que vai ser. Eu quero que você faça assim, de um jeito que você vai conseguir entender, tá? Para separar, para organizar esses grupos. Então, eu fiz até um exemplo aqui, ó, rapidinho. Vou mostrar rapidinho para vocês, gente. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó, vocês estão vendo essa câmera aqui? A outra câmera. Olha só, gente. Esse aqui é um exemplo... Nossa, ficou muito ruim de enxergar, né? Eu vou colocar ele no slide para vocês verem depois. Mas ele é o quê? É um mapa mental simples que eu fiz aqui, que está falando aqui, ó. As plantas, tá vendo aqui, ó? As plantas, elas são divididas nas plantas sem sementes e as plantas com sementes. As plantas sem sementes são os briófitas e os pteridófitas. As plantas com sementes são sem frutos e com frutos. Então, isso aqui é só um exemplo simples, tá? Para a gente entender como é que pode ser. Tá? É um exemplo, não quer dizer que o de vocês tenha que ser assim, não. Tá? Vocês podem fazer do jeito que fizer sentido para vocês, tá? E aí, bom, gente, era isso que eu tinha para hoje. Espero que tenha servido para vocês acompanhar, aprender a organizar o pensamento. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar, podem ficar à vontade. Se quiser falar assim que a aula foi boa ou que ela foi ruim, falar, nossa, Gabriel, não entendi nada, não deu certo, pode falar também, tá, gente? Pode ficar à vontade. É importante ter esse retorno, assim, para poder saber, né, se está dando certo, se não dá, se eu mudo o jeito de seguir, como é que faz. Cauã falou que foi legal, conseguiu acompanhar, Cauã? Deu para entender o que eu falei? Aninha também foi boa, deu para entender. Então, beleza. Então tá bom, gente. Eu vou parar a gravação aqui. Ah, tá. Cauã falou que tem que ver de novo para fazer o mapa. Tranquilo, Cauã. Eu vou deixar esse slide disponível para vocês, tá? Vou deixar o slide disponível, vou deixar aquela tabela também para vocês preencherem, tá? Vou deixar isso e vou mandar lá no grupo, que aí vocês conseguem acompanhar. E aí é aquilo, gente, qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, eu estou à disposição, podem chamar lá no WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? Estou aqui para isso. E é isso. Agradecer a vocês a presença, tá? A paciência de estarem aí. E, bom, é isso aí. Vou encerrar a gravação aqui.